Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Oi, sejam bem-vindos a mais um Vanzolini Cast. Hoje estou aqui, professora Débora Zavistanavicius, junto com a minha amiga, parceira e professora Isabela Gaino, e nós vamos trazer um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia e falar do futuro da agilidade e as inovações que transformam o nosso mercado. Bora começar, amiga? Bora. Então, se apresente aqui pra gente. Eu sou Isabela Gaino, eu atuo 20 anos com desenvolvimento de software, atuando em Digital Strategy, inovação e agilidade, e vamos aí desvendar o que temos no futuro da agilidade. Bom, eu vou falar agora um pouquinho do que eu faço no dia a dia, né? Hoje, já há algum tempo, acho que desde 2018, ministrando aulas, eu pude colocar tudo que eu tenho em prática no mercado, né? Então, juntar a prática de mercado do que eu faço, como Agile Coach, Agile Enterprise, né? Como um CEO mesmo, a gente poder juntar o que a gente faz no nosso dia a dia e levar para a sala de aula é o que tem feito grande diferença para mim e que a gente pode passar aqui para o pessoal, nossos alunos que a gente tem, né, nessas últimas turmas aí já há 2 anos aqui na Vanzolini, falando de temas ágeis, práticas. E hoje a gente vamos contar um pouquinho como é que está acontecendo, está tendo muita movimentação no mercado, então bora conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse mercado. Vamos começar com o que você está achando dessa questão toda dos princípios, fundamentos, tudo que a gente viu nesses últimos 20 e tantos anos, como é que está hoje a agilidade no contexto dos negócios? Primeiro, nós temos que lembrar que os métodos ágeis, talvez pelo nome agilidade, ele submeta na mente dos executivos algo que quando você coloca, vai entregar mais rápido, né? Então, a empresa, ela quer sobreviver, ela quer se digitalizar, ela quer encontrar novos mercados, ela precisa validar ideias rápido para ganhar mercado e se sustentar. Então, isso seria a base que a gente tem dos métodos ágeis. E aí a gente vai ter um pouco de discrepância, uma dificuldade de conseguir que os times, de fato, coloquem algo escaláveis, né? Acho que esse é o maior desafio das companhias, para que a gente traga resultado. Então, o que eu vejo que os princípios, ele é a base que as lideranças elas devem promover dentro das companhias, né? Especialmente como valores, como princípio, como práticas, para que, descentralizando, né, a nossa camada de decisão, a gente consiga que a inovação chegue, né? Porque senão você tem muitos líderes tomando decisões com base em falsas perspectivas que não necessariamente está conectado com o nosso público-alvo. E aí a gente tem... aí o ágil pode falhar. Eu acredito que quando a gente fala dos 12 princípios ágeis, quando a gente fala do manifesto, né? Muita gente, quando a gente aborda, fala, olha, a gente tem que fazer isso de coração, como vem a expressão, né? Então, a gente entender o que é satisfazer o cliente, quem é o nosso cliente. Acho que a aplicação dos 12 princípios, né, de satisfazer o cliente, de entender que tudo vai mudar, de ter aquela conversa face a face sempre, num desenvolvimento sustentável, que as pessoas consigam ter confiança e transparência na comunicação. Os times também, né, trabalhando, entender que não é porque você está fazendo um movimento ágil, utilizando de práticas ágeis, você é melhor que ninguém, né? Todo mundo está ali cumprindo o seu papel. Então, eu vejo muito no mercado, como você falou, olharem para a agilidade, para a inovação, para tudo isso que a gente faz no dia a dia, como uma forma de escalar muito rápido. E não foi uma nem 2 vezes em que eu entrei nas empresas e, sei lá, 1 mês depois que a gente estava atuando, fazendo, né, transformação ágil, não digital, os diretores C-Level virem para nós e perguntarem, mas quando a gente começa a escalar? Quando você vai aplicar, e você, especialista, né, em métodos em escala, vai falar um pouquinho para a gente ali mais para frente, mas veja só,
a gente não está fazendo nem o básico direito. A gente não conseguiu encontrar ainda como trabalhar em time, como aplicar aquele negócio, como transformar aquele dia a dia em hábitos que as pessoas consigam acompanhar. Porque muitas vezes o que eu vejo nos times é eles tentarem normalizar, e no início é assim, algo que não é natural. Então, o que é o nosso trabalho, né, Isa? É a gente conseguir fazer com que eles entendam o que eles estão fazendo ali, qual é o grande ganho no dia a dia deles e no dia a dia da organização e do time, né? Ensiná-los a como trabalhar em time, em como se organizar para aí sim ter a possibilidade de entregar numa velocidade, mas com qualidade e sempre buscando feedback. Tem uma dinâmica, só falar uma coisa para você que é muito engraçada que eu dou nas aulas, né? Nas nossas aulas damos muitas certificações aqui, né? Preparando o pessoal para agilidade, para tirar essas certificações. E tem uma que eu sempre dou, não vou contar aqui porque, né? Eles têm que participar dos cursos, mas que todo mundo fala, caramba, você passou assim 2 horas, 3 horas falando sobre, e a hora que vamos fazer a dinâmica a gente não faz, que é perguntar. Tá certo? Não tá? É isso que você queria? Não é isso que você queria? É porque eu atuo como um stakeholder, como quem está pedindo. Então, é muito engraçado ver a reação das pessoas que elas acreditam sempre que, e começam achando que já sei, né, se conecta com toda essa parte cognitiva de vivências, de experiências. E, eu já sei. E é isso muito que acontece na parte da agilidade que eu vejo. Todo mundo vai com um mindset, outra probleminha, nós fala aí de mindset para o pessoal, mas que todo mundo vai com esse mindset de eu já sei, eu já pratiquei, eu já pratico. E quando a gente vai ver, é aquela coisa mais ou menos, e muitas vezes não por má fé ou não por não querer, mas porque ainda não entendeu como juntar a cultura da empresa com essas práticas para mudar os hábitos, né? Fala aí. E olha, professora Débora, uma coisa que eu gosto de falar bastante é que as empresas que estão buscando a transformação, elas não estão num ponto de definir se elas vão, né? Exato. E sim definir o como isso vai ser feito. Então, o futuro de agilidade para nós é a base, né? Então, assim, não tem como você fugir desse movimento de mercado. Bom, a gente está falando tudo isso, mas a gente precisa contar alguns casos reais, né, que a gente aplicou agilidade nos negócios, como que é essa experiência, né, como a gente conseguiu, quais foram os nossos... Bom, que perguntam para a gente sempre, né? Quais foram os desafios? Aliás, todos os dias, cada segundo, porque até pelo manifesto, né? Eu falo que a última frase é a frase que a gente joga para o universo e recebe de volta, né? Se adaptar a mudanças, mas que seguir um plano. E todos os dias a gente levanta com um plano, mas a vida acontece e as coisas, né, mudam, principalmente nos negócios e no mundo que a gente vive hoje, né? Muito diferente da toda essa parte aí, dessas revoluções anteriores que a gente viveu. Vamos contar um pouquinho sobre alguns casos práticos e os nossos desafios. Quer começar falando os seus, que eu depois compartilho os meus? Posso começar. Quando a gente fala sobre métodos ágeis, né, especialmente a gente voltando aí em alguns métodos como Scrum, que nasceu em desenvolvimento de software, a gente entende o ciclo do desenvolvimento do produto, né? E, de repente, a gente começa a trabalhar em organizações de time para que a gente expanda a comunicação, né? Para que a gente possa dar autonomia a quem tem o conhecimento para tomar as decisões que eles precisam. Então, a gente vê a agilidade ou times, estruturas sendo criada em áreas para se conectar silos, né? Então, nós podemos falar de agilidade em recursos humanos, em agilidade em marketing, né? Nós começamos a falar de uma agilidade cilada ainda. Cilada, mas além da tecnologia, né? Além do ciclo de desenvolvimento de software. Por quê? Porque se a empresa ela entrega tecnologia e ela põe o cliente no centro, você concorda que toda a estrutura da empresa, toda a parte burocrática, ela tem que estar olhando a mesma necessidade? E aí Exato. você, internamente, você acaba gerando silos aonde você tem uma ponta que entrega e alguém que está parado esperando algo. E aí que
vem a agilidade de negócios, né? Esse é um grande desafio. Já vou juntar aqui o meu Lé com o seu CRE, porque esse é um grande desafio que eu sempre enfrentei. Então, a gente ia lá e na operação a gente tacava ali agilidade e a coisa começava a fluir. E aí, pá, aí a gente fazia, o pessoal brinca, faz as piadinhas, né? Scrum lambado, Water Scrum Fall, porque aí a gente chegava nesse ponto que você está falando, em que o time entendia, começava a ver resultado, começava a entregar muito mais e parava lá. Eu tive até que fazer uma vez numa empresa uma adaptação que Nossa Senhora da Agilidade deve ter dado 3 voltas comigo lá em cima. Por quê? Porque eu tive que fazer um definition of done. Por quê? Exatamente isso. Senão meu time não conseguia entregar. Eu não conseguia pôr um ponto final onde ia até o time e depois aonde ia para a produção. E o que fala, preconizamos, não é? É que done é done. Pronto é pronto. E até o final. E aí chega nessa parte que você está falando aí. Então, já vou colocando os meus desafios junto aqui para a gente não perder o fio da meada. Tanto a aplicabilidade, né, de práticas ágeis nesses diferentes setores, ele nos serve para a gente trabalhar a eficiência, né? Então, assim, como esta empresa é eficiente em entregar um valor para o cliente. Isso significa todas as áreas. Isso significa um modelo operativo onde nós vamos trabalhar ciclos curtos de feedback, né? Transparência, inspeção, adaptação constantemente. Sempre. Criando uma cultura, né? Eu vejo uma necessidade das empresas de criar uma cultura generativa, uma cultura da empresa que aprende por ela própria para disseminar o conhecimento. Então, nós vamos falar de agilidade de negócio, mas nós vamos falar de comunidade de práticas entre os domínios de negócio das empresas. Então, hoje a gente vê muitos cases, né, de áreas fora de tecnologia, utilizando um planejamento integrado, né, que aqui eu também a gente tem um curso sobre como fazer esse planejamento trimestral fora da tecnologia, como dentro da tecnologia. Por quê? Porque, no final, a gente precisa facilitar a empresa a atingir go-to-market. Porque, exatamente, senão... Não adianta fazer nada disso. A estrutura não se mantém. Mercado. Porque escalar aumenta o custo operacional. E o nosso maior desafio numa empresa digital é a gente trocar, né, o custo operacional da tecnologia para investimento. Então, quanto deste dinheiro eu investir e quanto de resultado eu tenho. Então, esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer estratégico. Por isso que eu falo do Digital Strategy. Você não coloca isso somente dentro do time de desenvolvimento. A gente tem que ter um pensamento e prática sendo executada end-to-end na empresa para que as pessoas sejam, né, orientados por resultado. Já vou colocar meu outro desafio aqui. Essa coisa do end-to-end, de entenderem, de fazer tudo isso, né? A gente fala de algumas partes do OKR, aplica o OKR, implementa o OKR e tudo mais. E essa dificuldade do pessoal entender. E nisso tudo a gente traz o pensamento Lean lá, o Lean Budgeting, né? Sim. E as empresas entenderem onde e para onde, para que e por que eu destino cada parte do meu budget, do meu orçamento, para cada fim. E olha, isso é um grande desafio que a gente passa muito, deles entenderem para quê, né? E onde vou. Só para dar o exemplo, já juntando o que eu queria fazer, a parte os cases junto com os desafios, teve uma empresa que a gente foi, um banco, e eles tinham um monte de coisas, né? E tinha onde estava a maior parte do planejamento estratégico deles, estava lá. Uma pasta gigante de projetos dentro de programa e tal. O que é essa pasta? Essa aqui é o MPC. O que é o MPC? É um monte de pequenas coisas. E é onde eles detinham o maior esforço deles. Então, veja só, tinha todo um esforço deles de fazer um planejamento estratégico e estava muito estruturado, muito bem feito, só que essa coisa do dia a dia, de apagar incêndio, da vida acontecer, e eles acabarem na vida tendo que focar mais em fazer um monte de pequenas coisas para resolver coisas que vão seguindo e perpetuando a longo prazo, médio e longo prazo, porque não conseguirem fazer no dia a dia, não conseguir otimizar esse tempo, né? Olha, professora Débora, uma coisa que eu vejo também,
quando eu falei, Digital Strategy, nós vamos falar assim, a aplicabilidade de práticas ágeis na estratégia. Por que que eu quero que a minha empresa seja orientada por resultado e eu possa medir velocidade de inovação, né? Para sustentar o go-to-market. Perfeito. Se eu não mudar a maneira como o dinheiro entra na empresa, eu vou ter um gap, eu vou ter middle manager se conflitando eternamente. Os silos cobrando resultado e ninguém, e pouco se olhando o resultado a ser atingido. Então, existe um movimento, né, que a gente começa a falar sobre Lean Portfolio Management, Exato. que é a aplicabilidade com a camada executiva das práticas ágeis também. Então, nós vamos monitorar o fluxo da cadeia de valor do portfólio, como que a gente financia a iniciativa. Isso é mais um domínio, e eu costumo dizer que boa parte das falhas de transformação é porque a gente não dedica tempo para estruturar um Lean Portfolio Management, que seria trabalhar com as práticas Lean ágeis na estratégia. E fazer todo esse juntar para terminarmos com os silos. Por isso que muito no Business Agility, começamos nessa toada toda, né? De fazer as metas, fazer os objetivos cruzados, traz e já vai entrando um pouco em Business Agility, na agilidade nos negócios, mas focada nos negócios, a questão da gente trabalhar, até mesmo quando a gente vai implementar o OKR, mas sem OKR mesmo. Cada vez mais as empresas, elas focam em ter metas cruzadas, para acabar com esses silos, para fazê-los entender que não adianta puxar a brasa e a sardinha para a sua diretoria, para o seu lado, que vai resolver todos os problemas. O barquinho é de todo mundo. Não adianta, né, pensar só do seu lado. Se você não trabalhar e não cuidar do todo, você vai afundar junto. Então, não tem como fazer isso. E eu vejo muita gente fazendo isso, mas colocou a prática, mas ainda não mudou, mais uma vez, a palavrinha mágica, o mindset, a forma de pensar e entender o para que está fazendo. Eu gosto muito de colocar o para que antes do porquê, apesar de ir contra Simon Sinek, why comes first. Eu gosto do para que antes do porquê, né? Então, deles entenderem os movimentos necessários para que todos trabalhem para alcançar, através da eficiência e eficácia dos resultados que eles querem. Porque é muito bonito, e a gente gosta muito de dar os treinamentos de, vamos construir metas, objetivos eficazes e maravilhosos. Mas na hora do dia a dia, da gente fazer isso dentro da empresa, valendo, né? Não é tão simples assim. Até porque começamos a conflitar com uma área, com outra área, um pede para subir, outro pede para descer, quando é que a gente faz o quê, qual que é o timing de cada um, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio diário também, na implementação do Lean Portfolio e tudo mais. E que eles entendam onde eu preciso investir, no que eu estou investindo, né, para arrumar, para apagar aquele incêndio, para arrumar para um tempo que eu vou investir um tempo agora, mas eu só vou ver o resultado lá na frente. E é muito difícil no mundo tão volátil que a gente vive hoje, né, tão incerto que a gente vive hoje, de olhar e falar assim, puxa, eu posso esperar, né, eu vou esperar esse resultado daqui 3 anos, daqui 5 anos, mas eu preciso fazer isso agora. O mundo está muito imediatista, né, e é difícil fazê-los esperar. E nós precisamos ter adaptabilidade, né, que é o que nós estamos falando. Nós precisamos garantir que as empresas possam responder às mudanças de mercado. E quem vai ditar, muitas vezes, o nosso business é o cliente, né? Exato. Então, não tem como fugirmos de uma aceleração, mas temos que buscar o tempo inteiro essa consistência. Por isso que as práticas ágeis, elas não são negociadas, né? Sim, você tem que aplicar e pronto. E por isso que nós não estamos falando aqui que a empresa vai decidir se ela quer fazer. Ela vai decidir o como ela vai fazer. E já que você tocou nesse assunto maravilhoso, eu acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho aqui das práticas ágeis, né? Que ferramentas e técnicas que a gente usa para fazer uma gestão eficaz, uma gestão ágil eficaz. Porque muitas vezes, já aconteceu comigo, já vou trazer mais uma experiência. Eu entrei na organização, aí eu estava no papel de Agile Coach para fazê-lo, e eu fui falar com o diretor para entender. Ele, não, a gente já atua com agilidade aqui, a gente faz um ágil emergencial. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí, no final, era a mesma estrutura.
Só que o que acontecia que tinha os nomes adaptados, né, gourmetizado para agilidade. Então, a gente acaba indo para um fake agile. Mais uma vez, não julgo a organização. As pessoas vão fazer o melhor que tem, com o que tem, da forma com que sabem. Por isso, somos especialistas, né? A gente foca em outras coisas. As empresas, elas vão começar da forma que dá, para gerar um movimento. E aí a gente vai e auxilia as empresas a seguirem nesse caminho da forma mais acertada. Lembrando sempre também, né, professora Isabela, que a gente está experimentando o tempo todo. Não existe fórmula mágica para nada do que a gente está fazendo aqui. Várias vezes eu falo para os alunos nos nossos treinamentos, né, que a gente divide aqui, que o que dá certo, somos a mesma pessoa, complexa, né, a nossa singularidade na pluralidade do ser humano, mas a gente, quando administra vários times, porque já fizemos isso várias vezes, o que acontece? Somos a mesma pessoa, mas os resultados são totalmente diferentes, porque existem muitos parâmetros, e o principal, pessoas diferentes, com experiências diferentes, e que vão dar resultados diferentes. Não tem como ser a mesma coisa. Então, mesmo a gente levando isso para a parte da gestão, a gente levando esse tema, é difícil deles entenderem que essas práticas, essas ferramentas que a gente usa para essa gestão ágil, ainda que já experimentadas e validadas por muitas vezes por nós, não deixará nunca de ser uma experimentação. Tem um ponto, professora Débora, que eu gosto de trazer, que é assim, mais importante do que qual ferramenta você vai usar para fazer a gestão, é como aquilo está sendo criado. Né? Então, você pode ter uma ferramenta, a gente, dentro de ciclo de desenvolvimento, a gente tem ferramentas integradas com CI/CD, né? Que já monitora ali toda a gestão do código, de como a gente vai botar isso para produção. E aí, sem dar nome às ferramentas, existe um peso estrutural, que é a natureza dos tipos dos itens que a gente vai operacionalizar e o que é esperado da cadeia de valor, né? Por quê? Porque senão você pode passar falsas premissas para a empresa de que você está entregando valor, você pode trazer falsas perspectivas operacionais. Então, por exemplo, quanto que um time entregou? Ele entregou 50% de débitos, por exemplo. Nossa, mas quanto está oneroso para a gente dar manutenção? O que eu preciso descobrir através disso? É muito mais do que só a ferramenta, né? Então, acho que a importância precisa ter uma ferramenta, porque a gente vai precisar gerir, a gente só melhora aquilo que a gente gere, mas existe um domínio de conhecimento estrutural que precisa ser pensado, definido. Precisa treinar essas pessoas dentro da companhia para que as pessoas saibam operacionalizar a ferramenta. Porque senão vão falar que os times não entregam, né? Ou que estão entregando sem valor, e tudo isso está em como a ferramenta está operacionalizando, né? Eu tenho aplicado bastante, tive a grata oportunidade de fazer um framework, de atuar com ele, né? Com o Scott Ambler, no Discipline da Agile. E tem uma coisa dessa ferramenta que a gente tem, né? De gestão, que traz, que é o contexto. Sempre olhe para o contexto, né? E procurar o seu way of working, né? O seu como você vai trabalhar. Por que eu gosto dele, Isa? Não como não fincando bandeiras, mas porque ele traz isso que você falou. Todas as técnicas, todas as práticas, e te mostra os diversos caminhos, né? E hoje ele está dentro do PMI, né? Trazendo as boas práticas junto com as práticas do PMBOK, de guia a gente nessa gestão mais eficaz e eficiente. Mas eu acho que lá dentro, eu entendo e vejo e pratico que lá a gente tem as ferramentas que a gente vai falar um pouquinho delas aqui. A gente tem o Framework Scrum, a gente tem a metodologia Kanban, a gente tem as técnicas para discovery de produtos, para descoberta, usando técnicas de design thinking. Então, a gente fala ali vamos falar, né, o que a gente faz de ideação. Então, a gente tem um discovery, um concept
Inception. E aí, gente, né, não tem como que os nomes são, né, todos em inglês e assim são tratados, mas temos design de produtos, temos design estratégico, design de negócios, vários tipos de design para que a gente chegue, que é uma coisa que eu sempre levo nos treinamentos, não adianta chegar e pegar qualquer metodologia ou framework e achar que vai funcionar. Plug and play. Não existe plug and play, é plug and pray. Reza, coloca e reza para que dê certo, que tudo no mundo funcione. Então, assim, eu sempre preconizo a gente a fazer toda essa parte de mínima, de entendimento do quanto você já sabe daquilo que você vai fazer, seja um produto, seja um serviço, para ir entendendo, como você falou, o contexto, a aplicabilidade, o mercado, o time, como vamos seguir. Então, fazer toda essa ideação inicial, para que a gente tenha o conhecimento dessa cadeia de valor aí do roadmap daquilo que a gente vai trabalhar, bem refinado, porque, né, como já dizia nosso amigo, o conhecimento é o oposto do risco. Então, a gente precisa ter esse conhecimento cada vez mais junto ao time para que eles comecem e não parem de fazer aquilo que eles se prontificaram a fazer, se comprometeram a fazer. E eu acho legal a gente falar um pouquinho disso, né? Então, na parte, eu vou falar um pouquinho dessa parte de discovery de produtos, que quando a gente está no discovery, alguém tem uma ideia, aí a gente vai descobrir, entender mercado, entender público, ver, né, fazer alguns trabalhos, alguns canvas, em busca do canvas perdido sempre, trabalhando colaborativamente e coletivamente para buscar o entendimento e descobrir para que caminho seguiremos. Depois a gente pode fazer um concept, né, conceituar, entender como isso vai ser aplicado, como a gente consegue traduzir tudo isso para um produto, um serviço adequado e aderente ao nosso público. E depois a gente vai para a Inception, onde a gente vai ver os detalhes deste produto ou serviço, sempre construído com todo mundo. Como que a gente faz isso? A gente precisa de todo mundo na sala. Já começamos aí com um problema. Agenda, né, todo mundo, fazê-los entender o quanto é importante. Então, os alunos sempre me perguntam, professora, como é que você consegue convencer? Tem que usar um charminho no início, né? Chama de reunião. Que aí, reunião, todo mundo reclama, mas o pessoal vai. E depois você fala, né? Imagina, né, Isa, você enganando o pessoal, você com as suas PI plannings. Vamos para uma reunião, só uma PI planning com 500 pessoas. Mas a gente começa com isso e aí a gente vai evoluindo, fazendo isso entender e vendo o resultado. Então, sempre falo, me dê o benefício da dúvida, fica aqui 2 horas e depois você vê o resultado. Se não der, você pode sair, você pode parar. Normal. E eu diria para você que 100% das vezes essas pessoas que indagaram, para mim, né, na minha experiência, elas seguiram, viram resultado e realmente, aí eu tive o outro problema, que aí tudo queria ser feito com Discovery, com Inception e com tudo isso, porque aí eu, calma gente, existe um funil de entrada, não é para tudo, é para coisas que a gente precisa validar a hipótese, entender, né, o que você já tem como preditivo, não precisa, porque realmente é um esforço muito grande. Fala um pouquinho disso aí para você, para mim. Eu vejo importante, você traz a questão do continuous exploration. Vamos explorar ali continuamente o que o nosso cliente está precisando, quais são as necessidades e conectar isso ao business da empresa, que seria o resultado que a empresa espera atingir com isso. A partir do momento que a gente vai para a operação disso, é como que a gente conecta a eficácia, né, daquilo que a gente quer pôr no mercado, continuamente. Então, aí a gente vai para uma fase que seria o nosso continuous integration, que é o desenvolvimento contínuo daquilo que a gente idealizou, né, nessa etapa anterior. A partir daí, a gente começa a ver a eficiência. Então, a gente vai ter métodos como Scrum, a gente pode usar o Kanban, a gente pode usar Ágil escalado como práticas, a gente tem o Nexo, tem o Safe, né? Tem o Less, tudo isso para quê? Para garantir que a gente tenha um mapeamento, através do mapeamento da cadeia de valor, a gente entenda o quão dependente nós somos entre os times. Porque, no final, se a gente fala sobre eliminar risco, a gente não quer gerir risco. Faz parte, mas a gente quer ser o menos dependente possível. Sim.
entre os times para que eles possam ter mais velocidade de entrega. Então, não é fazer uma boa gestão de risco. A gestão de risco é o meio para aquilo que a gente quer, que é eliminar risco. E aí a gente fala muito das ferramentas, né? Da operacionalização, assim, do que nós temos no mercado. Mas sempre não esquecendo, né, que nós estamos falando aí de mindset lean e ágil. O tempo inteiro a gente está falando, é uma busca constante da eficácia e da eficiência de uma empresa. E adaptabilidade, flexibilidade o tempo todo. E outras duas que aí eu, Débora, uso todos os dias. Posicionamento e abordagem. Sim. Faz toda a diferença a forma como você vai se posicionar frente aos temas que nós vamos enfrentar todos os dias e como você vai, né, segurar a onda, né, para poder fazer o que tem que ser feito, tá? Eu queria, já aproveitando, a gente falou um pouquinho de como as empresas estão aplicando, né? Normalmente, na verdade, vamos aprofundar um pouquinho. A gente falou um pouco de como está aplicando, mas vamos trazer alguns exemplos de uso que a gente tem visto nas empresas de framework Scrum, né? De metodologia Kanban. Eu tenho uma experiência mais, que aí é o que eu falo para os nossos alunos também, e para o mercado, para os meus clientes, que eu, Débora, tenho as minhas preferências, mas porque o que é de gosto, regalo da vida, não é? Então, assim, temos amigos que trabalham com metodologia Kanban do início ao fim, e tá tudo certo e funciona e tá ok. Eu gosto mais de trabalhar com framework quando eu estou validando hipóteses com framework Scrum e aí ter todo esse trabalho de aprofundamento, refinamento de tudo para que a gente comece e termine, e em áreas que são mais, né, preditivas, por exemplo, um exemplo, tá? Não que seja sempre, mas a área de sustentação, que eu tenho um flow, eu tenho um fluxo, então eu não preciso ficar fazendo todo um monte de coisas, das práticas todas, para que eu chegue no meu resultado. Eu sei o começo, o meio e o fim daquilo, e a gente só vai medindo, né? Vai fazendo as medições com as métricas necessárias para atingir essa eficiência e, através dessas métricas, né, olhando para a eficiência, atingir ali a nossa eficácia no final, mostrando o valor e o resultado, mas para mim é assim, né? Tem muita gente que já não, prefere framework Scrum em tudo de fio a pavio. Até a questão do ajuste, né, da palavra aí, do papel no mercado, que passamos a ter Agile Masters no mercado para fazer essa adaptação, porque muitas empresas praticavam agilidade, mas não necessariamente ligadas ao framework Scrum. Então, precisavam começar a olhar para esse profissional com um olhar, né, mais generalizado no mercado para a agilidade como um todo e não só ao Scrum. Então, um mestre da agilidade, não só um mestre do Scrum. Então, a gente teve essa adaptação no mercado também, né? Então, para mim, eu tenho visto isso. Porque queria que você falasse um pouquinho, para depois a gente já comparar um pouquinho mais esses frameworks, esses métodos e como é que tem sido aí? E a gente falar um pouquinho mais da aplicação e dos benefícios, sabe? Desafios e benefícios de cada um, porque... e também lembrar todo mundo, como você já falou alguns aqui, né? Não existem só esses, né? É que no mercado a gente se depara com aplicação muito mais, sei lá, 90% do mercado com framework Scrum e com metodologia Kanban. Mas existem outros, né? Então, enfim, acho que seria legal nós abordarmos um pouquinho sobre esses benefícios e os desafios também, né? Legal. Porque nem tudo é fácil. Você mencionou, né, Pro, sobre operações, né? Eu gosto de fazer uma analogia que operações, ela parece um hospital. A emergência, né? Uhum. Você não é capaz de dizer quantas pessoas estão chegando com infarto. Não adianta você se planejar. Você tem que estar apto a responder à mudança. A mesma coisa é uma operações de uma empresa. Caiu folha de pagamento. Você não vai deixar 1.000 funcionários sem receber. Uhum. Né? Então, essa vai ser a prioridade. E aí, obviamente, que o Kanban ele se adequa de maneira bem, bem eficiente. Quando a gente fala sobre time de times, né? Quando a gente fala sobre uma cadeia de valor grande que a gente tem... essa questão de dependência e risco, uma questão de comunicação, né? Muitas pontas para serem alinhadas, a gente precisa ter data início e data fim.
Então, a gente pode falar aqui de um ágil escalado, por exemplo, como o SAFe, que ele sabiamente ele conecta uma cadência entre todos, né, do arte, para quê? Para a gente garantir um aprendizado rápido. Você falou de hipótese e eu estou falando de aprendizado. Então, eu não quero que eu tenha a ideia não é ter um código pronto em produção e escalado agora. A ideia é eu ver se o que você está me entregando está conectado com o meu, que requer necessidades do meu, estão integrados. Então, por isso que a gente tem cadência, sincronismo e iterações. Para este ambiente, para este contexto, o SAFe faz muito bem. Aí, ó, eu preciso te interromper para você falar pra gente, porque assim, ó, para mim, né, que não tenho tanta experiência quanto você no SAFe, fala o que significa o SAFe, o que é o arte, porque eu acho que tem muita dúvida em relação a isso, né? Aqui a gente já está saindo, como você disse, do framework, né, só o framework Scrum ou o Kanban, mas sim a junção, a escala de tudo isso, de times. Então, fala pra gente o que é o SAFe, o que é o RT, fala um pouquinho mais desses papéis e o que acontece quando a gente vai para a escala. Antes de falar do framework, eu vou falar do contexto. Bora. Tá? Empresas tradicionais e hierárquicas, de muita estrutura, que requer atender muitas regulamentações no mercado, ela precisa gerir risco, né? Então, o momento que você começa a trabalhar com cadeia de valor, que você cria os times por domínio de negócios, e a gente vai fazer a operacionalização disso, nós estamos conectando este grupo de pessoas, que eu posso falar até 120 pessoas aqui, dentro de uma cadeia de valor, chamado de arte, tá? Olhando um objetivo em comum, uma missão em comum, que a gente pode correlacionar ao OKR, que você mencionou um pouco atrás. Scale Agile Framework, ele serve para escalar agilidade em times, time de times. Então, você vai fazer o quê? Uma gestão de times, né? Dentro do Agile Release Train, que é como se fosse um trem onde um time entrega para o próximo sem que um bloqueie o outro. A ideia é essa, tá? E ele tem sido muito bem difundido no mercado porque ele tem um contexto ao qual ele tem um propósito muito claro, né? Que são empresas tradicionais, hierárquicas, que seguem algumas regulamentações e que precisa de alguma forma trazer essa transparência. Então, ele tem uma excelente aplicabilidade, tá? Geralmente, no que a gente fala sobre performance de times. Ele é muito bom. E ele pode, dentro dele, ter os times se organizando em Scrum ou Kanban. Desde que eles sigam data início e data fim, que eles comecem e terminem na mesma data, que eles façam a gestão do risco e dependência nos mesmos ritos, né? Isso a gente garante algo, ou melhor, eu acho que uma necessidade das empresas, que é a consistência. Por isso que o Fowler fala, faça escala somente em último caso. É isso. Porque se já há uma complexidade em fazermos toda essa transformação, essa ritualística, vamos dizer assim, com os times de aprenderem, né? O framework, aprenderem o método Kanban e fazerem com um time, 2 times, sei lá, 20 times, mas que não gerem dependência entre si, fazê-lo quando a gente junta todo mundo para dar o mesmo passo ao mesmo tempo, assim, o seu trabalho é fantástico e você sabe o quanto eu admiro, porque fazer esse sincronismo é um dom. É um dom, mas olha que legal. Não é simples. A Vanzolini, ela tem trazido essa experimentação, né, para as empresas, né? Então, eu acho bem legal o movimento que a Vanzolini traz, com esse olhar, conectando com a necessidade dos clientes, né? Então, para isso, a gente tem também aí o treinamento de planejamento integrado, que é com esse viés, né? De não só times de desenvolvimento, mas como a gente conecta um grupo a um objetivo, uma missão, como a gente coloca essa sincronia para que não haja excesso de agendas e que a gente consiga buscar um flow. No final, a gente quer buscar um flow, né? Exato. Vamos mudar um pouquinho sem mudar. Como é que a gente escolhe o framework adequado dentro das nossas organizações? A gente já falou um pouquinho disso, mas queria aprofundar
Vamos falar um pouquinho, porque muita gente, a gente chega nas empresas, né? Muitas organizações já estão atuando, né? Olha, pouquíssimas vezes eu fui para uma empresa em que eles tiveram a ideia e falando assim, chamem vocês aqui para a gente começar a fazer. Normalmente, o mato até tá alto, que a gente, né? A forma como a gente fala, o mato tá alto, melhor. A gente consegue aplicar as coisas sem ter os problemas, sem ter as resistências maiores, do que quando alguém passa lá e já fez um estrago, né? Mas ainda assim, muito do movimento já está acontecendo dentro da empresa. Então, como que você tem atuado, aí eu conto um pouco como eu tenho atuado em escolher o framework adequado, o método adequado, como é que começa esse processo? Primeiro, a gente entender qual é o contexto, a natureza, né, daquele tipo de trabalho que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu dei um exemplo sobre operações aqui. Operações não faz muito sentido você querer planejar, né? Você tem que ter um time ali pronto para responder. Se você tiver um contexto grande, de uma cadeia de valor grande, por exemplo, quando eu falo de cadeia de valor, imagina um banco, né? Que você faz sua solicitação de um cartão, então tem ativação, tem toda uma parte burocrática para ver se você não é fraude, né? Tem toda essa cadeia de valor. Aí você pode ter produtos, empréstimo, conta corrente, cartões. Então, cada time desse, né? Cada time desse da nossa cadeia de valor, ele tem um produto, né? Atrelado a ele. Então, aí seria interessante você ter uma organização de times. Aí a gente fala aí do SAFe, né? Ou outros tipos, outros frameworks. Mas eu acho que o ideal, e eu gosto muito de usar isso, é criar um framework próprio da empresa, co-criar, eu gosto de dizer. Né? Co-criar. Isso que você já está roubando aqui a minha ideia, que é isso que eu faço. Porque se você vem com algo base de mercado, é como se você quisesse nivelar um grupo de pessoas a usar uma régua, né? E o mais importante é você instituir padrões para que se crie um novo hábito, porque é isso que a gente quer, né? A gente gostaria, nós temos uma expectativa de ter uma empresa que aprende, né, com os times colaborativos, que a gente possa responder à inovação, que eu não perca a estabilidade do meu sistema, porque no final você tem que gerir financeiramente, né? Nada para de pé se você não gerir financeiramente. Exato. Então, eu acho que é isso. E é uma tendência muito grande se criar um framework próprio. Por quê? Porque você traz as necessidades da empresa na mesa, né? Então, é assim que eu tenho atuado. Você é fantástica, porque não tem como, gente. É como a gente falou anteriormente, não tem como você implementar algo sempre do mesmo jeito. Né? Somos especialistas em métodos e frameworks ágeis e, acima de tudo, em olhar uma gestão eficiente e eficaz de tudo isso. Não adianta você, vai sempre ser Scrum aqui, sem olhar o contexto, sem olhar a necessidade da empresa, qual é o ramo que ela atua, qual é o público que ela atende, qual é o tempo de atendimento para esse público, o time to market para eu não perder, né, o meu lançamento, a minha... ser um early bird ou não, né? Começar algo inovador e aí trazendo a parte que a gente conecta com a inovação, tudo isso faz com que a gente consiga criar e evoluir nos tempos e pensamentos e envolvimento das pessoas para pensar em inovação, entendendo, como o povo diz aí no mercado, não existe caixinha, né? Todo mundo fala assim, fora da caixa. Não existe caixa, nunca existiu. É realmente você pensar focado na necessidade, no para quê e porquê, né? E como eu consigo alcançar outros patamares. Para onde eu não estou, acho que inovação vem muito de onde eu não estou olhando. Onde é que existem outras oportunidades que nós ainda não observamos? E aí, às vezes, o pessoal fica também muito focado nas questões grandiosas, né? Em se tornar um Uber, um unicórnio, um camelo, uma zebra. Não, ninguém quer se tornar zebra. Todo mundo quer, né?
fazer um exit aí grande, ter um investimento grande, um aporte grande. Só que o que acontece? Não faz o caminho correto, né? Então, já quer pular etapas, já quer fazer o que não dá. Então, a gente precisa ir adaptando, construindo tudo isso ao longo do tempo, fazendo as práticas de acordo com o contexto e cultura da empresa, porque também primeira coisa que a gente faz é olhar para a cultura, é entrar na empresa e entender qual é a cultura dela. Você não sai derrubando cultura. E eu tenho para mim que a gente não transforma a cultura, jamais. É uma coisa que eu preconizo para mim mesma. A gente consegue entender, adaptar, a gente consegue... E o adaptar é entender as necessidades e trabalhar com essas necessidades de forma a alcançar esses objetivos necessários para essa transformação da mentalidade das pessoas, mas a cultura em si não. Porque a cultura é a essência daquela empresa, né? E você quer ver uma coisa sobre cultura? Que eu vejo, às vezes, empresas falando, vamos nos transformar, criamos nossos novos valores e colocam isso, né, na parede. Nossos valores são esses, eu acho muito bacana, é onde eu quero chegar. Não significa que eu sou ainda, né? E, por exemplo, se você não muda a maneira de medir metas individuais das pessoas, você vai gerar desengajamento. Sim. Então, se eu estou trabalhando somente em meritocracia, e aí eu tenho um profissional que eu beneficio ele, eu dou bônus para ele, quanto mais eficiente ele for sozinho, e não um time, eu já gerei desengajamento. Então, se eu tenho um modelo operativo para colocar ali, querendo que as pessoas trabalhem em grupo, mas eu estou medindo essas pessoas individualmente, por si só essas coisas já não se conectam. Já não vai dar certo. Exatamente. Né? E aí, eu não vou conseguir buscar ou alcançar aquele valor que a gente colocou ali como uma necessidade, né? E eu concordo com você. A gente não muda a cultura, mas um novo hábito faz com que aquele grupo, né, emane uma cultura, porque é eles que vão aplicar aquilo. Aí eu concordo. Eu gosto muito do seguinte pensamento. Ninguém gosta de ser mudado. Tem que ter a consciência, né? Tem que ter a consciência. Então, onde nós atuamos? O que nós ajudamos? Nós ajudamos a transformar, a ajustar o ambiente. E aí sim, os comportamentos vão se adequando àquele novo ambiente de forma natural. Não normalizando coisas goela down, como a gente brinca, né? Só vai e faz o que eu tô mandando. Não. Se as pessoas não entenderem qual é o seu papel, a sua responsabilidade, ter o sentimento de dono, toda essa criação de produto, serviço, não estiver lá, não fizer parte de tudo isso, ela não vai entender os paraquês e porquês. Sim. E qual a diferença, porque fazer diferente todo mundo faz. Fazer diferença que é o grande problema do nosso dia a dia. Então, como que a gente vai alcançar tudo isso? E aí, até, vamos conectar uma coisa aqui. Falando das pessoas, né? Foi assim, vamos começar a agilidade, todo mundo começou a se adaptar. E falta isso aqui que a gente acabou de falar. O entendimento dos papéis, das suas responsabilidades, o que eu sou. E na grande maioria dos treinamentos, quando a gente ministra, a gente ouve isso, né, professora? Mas o que o Agile Coach faz? O que o Scrum Master faz? O que o PO, Product Owner, o dono do produto faz? Então, e uma mescla. Não vai existir mais gerente de projeto. Não vai existir mais isso. A agilidade está morrendo, não está morrendo. Como é que tá? Como que você tem visto essas oportunidades de mercado? Como é que está o mercado? Porque muito estamos ouvindo que existe a bolha furou, né? Muitas demissões em massa. Bom, toda uma mudança que houve no mercado, né? Desses últimos anos, sei lá, dos últimos 5 anos, em que ele era uma coisa mais estável, começou a crescer exponencialmente, e aí, puf, alguma coisa aconteceu. E as coisas estão num movimento hoje de mercado mais, eu acho que trazendo mais consciência, eu diria isso. Legal. O que eu vejo? Eu vejo que há uns 10 anos atrás, nós falávamos sobre
transformação, as empresas se digitalizando, muitos mercados emergentes tirando o mercado de outros, mudando o modelo de consumo, né? Então, a gente pode falar Uber, iFood. Todas essas empresas são empresas de tecnologia, não são empresas do mercado em si, né? Por exemplo, o iFood, não sei se o iFood tem restaurantes, mas ele tem uma rede de restaurante e ele só faz o delivery. No momento que você escala time, né, que você cresce sua operação, uma hora a conta vai fechar lá na frente. E aí, o que acontece? Como que você cria um balanceamento de investimento para que a coisa continue sustentável? A pandemia, ela trouxe muita incerteza para muitos business. Muitas empresas quebraram, né? Muitas fecharam como elas eram conhecidas. Outras pessoas que tinham determinado trabalho começaram a ser empreendedor pelos aplicativos, não é? E no mesmo movimento veio o contrário de outras inchando as suas empresas com muitos profissionais sem ter necessidade. E aí, o que eu vejo que aconteceu? Se você olhar no mercado, o valuation das empresas, da maioria de vários segmentos, a gente pode falar de telco, de retail, ela reduziu absurdamente, né? E como que você busca uma operacionalização disso para manter esse negócio sustentável, certo? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente está falando de empresa, a gente está falando de mercado de trabalho, né? Agora vamos se colocar na visão de uma pessoa que vai trabalhar no mercado de trabalho. Qual é o nome do papel? Qual é o nome da vaga? Você vai ver vagas direcionadas ao framework. Por exemplo, o Scrum Master, né? Aí você vai ver vaga de uma pessoa mais holística. Você vai ver Agile Master. Então, ele é um mestre de agilidade. Você vai ver Kanban Coach, né? Então, você começa a ver derivações do papel com base no que a empresa está operacionalizando. A vaga, na verdade, ela tem o mesmo arquétipo. Pessoa no nível do time, pessoa no nível de coordenação, pessoa no nível de gerência, ela vai ter o mesmo arquétipo, só que ela vai operacionalizar com base no modelo operativo dela. Então, você pode encontrar oportunidades como Agile Master, agilista, Scrum Master, facilitador, instrutor de Agile, Agile Coach, Enterprise, né? Que aí já vai vindo uma característica de ensinar a empresa, né? De ter um domínio de disseminar aquilo, treinar líderes. Então, acho que cada competência que você vai trazendo para si, você vai abrindo seu leque. Sim, e eu acho que o que eu vejo é que uma forma da gente destacar, né? Muita gente pergunta, como eu me destaco nesse mundo todo de oportunidades, que tem muitas oportunidades. E aí eu vou contar para você e para a humanidade as minhas dores. E o que eu vejo de mercado é uma grande deficiência de profissionais realmente preparados. Então, se perguntassem hoje para mim, como é que eu me destaco? Se preparando, de verdade. Fazendo uma certificação de forma real, de corpo, de alma, de entendimento, para que você saia dela, como eu sempre falo para os nossos alunos, eu não quero ninguém batendo bumbo, só tocando cerimônia, facilitando cerimônia, e vai, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, e vai, sem olhar para o resultado, sem olhar para o valor. Então, um profissional hoje no mercado se destaca pelo resultado daquilo que ele vem gerenciando, né, a si. E conhece-te a ti mesmo faz muita diferença. Então, começa por ele mesmo. Conhecendo ele, para que ele possa entender as vulnerabilidades dele e ajudar o time a conhecer as suas vulnerabilidades e todo mundo a evoluir junto. Então, é assim que se destaca. Débora, você mencionou sobre o destaque. Eu sempre falo que só é visto, ou só é lembrado quem é visto, né? Então, não basta você ser, você fazer, você tem que parecer. Dentro da empresa, você fez uma melhoria, você tem obrigação de mostrar ela para um grupo. Por quê? Porque senão você não vai ser lembrado. Sim. Certo? E isso faz com que você vá se tornando referência naquilo que você está buscando maestria, que é o que nós estamos falando aqui. Sim. Certo? E eu também acredito que a prática, né, vai fazer você buscar continuamente a maestria. Então, se você o tempo inteiro está questionando o seu próprio trabalho, que é o que você mencionou, você vai buscar uma melhoria daquilo. Exato. E ponto final. Eu não lembro, na minha carreira,
de eu ouvir que o meu trabalho não tivesse valor. E eu vejo muito. Eu ouço isso, é uma falácia da área. Agilidade não entrega valor. Desculpa, só para você. Porque eu nunca ouvi isso da minha atuação. Então, eu não correlaciono isso com o meu dia a dia, sabe? Mas eu ouço isso no mercado. Então, eu falo, se você não está mostrando o seu valor ou aquilo que você está entregando, é você que não está mostrando. Não é que não existe valor. Talvez tenha e você não conseguiu mostrar. Exato. Ou você não pensou antecipadamente em como materializar aquilo. Aí é um problema, talvez, de entendimento, de pensamento sistêmico, etc. Mas não que não tenha valor. Existe uma jornada, né, de crescimento, de Exato. aprendizado. Assim como a gente nasceu, depois foi aprendendo a entender o mundo, depois começou a falar algo, balbuciar, falamos, né, engatinhamos, andamos. Assim é o processo na nossa carreira e na forma como a gente trabalha. É isso. Então, há um crescimento de entendimento e de conhecimento. Então, eu vejo que as pessoas precisam fazer os treinamentos e aplicar. E é aquele conceito que a gente usava antes, né? O chá. Que agora eu gosto muito, agora não, já faz tempo, usar como char, né? Conhecimento, habilidade, atitude e resultados. É isso. É assim que a gente se destaca. Então, é um eterno questionar de estamos resultando em algo para alguém? Não só para nós, mas para alguém. Estou fazendo diferença? E aí é o que eu falo da aplicabilidade de tudo isso que a gente falou aqui para a vida. Tudo isso que a gente aprende para as organizações, a gente aplica na nossa vida, diariamente. A como nos organizar, a como alcançar resultados, a como, né, os objetivos, traçar esses objetivos e como que eu chego até lá. E aí, da minha forma de ver, do que eu tenho vivenciado, até em contratando muito desses profissionais, e o problema que eu enfrento, né, em cuidar desses profissionais é isso. Existe muita falta de prática. Então, eu vou lá, eu aprendo, mas falta atitude para eu fazer aquela experimentação, medir e acompanhar. Porque tudo isso que a gente faz, né, professora, dá trabalho. Gera movimento, mudar gera movimento, gera instabilidade, gera desconforto inicial. Depois, a gente vai adaptando e flexibilizando e ajustando e aprendendo. E a melhoria contínua é isso, né? É você entender o que foi bom, o que não foi, o que para, o que continua, o que melhora e criar realmente planos de ação e aplicar na vida para que aquilo se resolva. E se resolva mesmo, não é só colher essa informação. E aí, eu sei que, assim, a gente queria ficar falando eternamente, mas nós temos aí um tempo de temas para falar e um muito importante que a gente não pode deixar esse nosso videocast sem tratar é falarmos um pouquinho das tendências disso tudo de mercado que estamos vivendo, o que tem de inovação para agilidade. Nós temos conversado aí nos bastidores e falado muito desse entendimento, né? Assim como houve na parte de desenvolvimento a galera full stack, Isso. que, né, assovia. Faz tudo? Faz tudo, de tudo um pouco, né? E tem que saber de tudo o tempo todo, de todas as coisas. Como é que está esse movimento na agilidade? Quais são essas tendências? A gente andou conversando e você me falou até do que você tem feito hoje, né? De praticado e desta adaptação disso tudo que a gente está falando, do papel e da responsabilidade, né? Porque antes até nisso era cilado, né? Era o Scrum Master era daqui a aqui, aí o outro era daqui a ali. E hoje não é mais isso, né? Aliás, nunca foi. Como tudo. Não deveria, mas, né? Não exato, deveria não ser. deveria ser. Mas as pessoas, elas vão se apegando nas brechas, né? Para fazer aquela sua parte, ficar na sua zona de conforto. Coisa que eu detesto. Existe um Scrum Master que mora dentro de mim desde sempre, né? Então, assim, fui fazer outros papéis, mas aquela coisa de, né, remover impedimentos, deixa eu te ajudar, como é que a gente faz, como é que a gente alcança, isso nunca morre em mim, né? E eu vejo isso muito como uma tendência. Por quê? Focada nisso que você vai comentar. Porque é isso, é o todo. Eu não olho só um pedacinho, eu tenho que olhar, como você falou, end to end. Não dá para ficar só num pedacinho. E olha, fazendo uma correlação com o end to end que você trouxe, eu vejo como o futuro o continuous exploration, o continuous integration e o continuous deployment no arquétipo do time.
que isso significa? Falou bonito agora, hein? Nossa. Agora eu vou Uau. trazer para baixo. Eu vou idear, eu vou pôr a necessidade do meu cliente, eu vou trabalhar a ideação, eu vou pôr a necessidade do meu cliente na mesa, nós vamos fazer, vamos buscar convergência nas hipóteses, ou seja, a gente vai trazer riqueza de detalhe, ao invés de uma pessoa só pensar que é pobre de ideias, a gente vai ter um grupo com vários vieses, olhando a necessidade do nosso cliente, certo? Uhum. A gente vai ter o time codificando, né? Que basicamente seria pôr a mão no código e sair com uma solução. Nós vamos ter uma orientação por desenvolvimento com base em qualidade. Então, a partir do momento que o dev ele começa a ter um olhar Sim. de QA, ele vai trabalhar padrões de sem ser caminho feliz, né? E aí a gente vai elevar a qualidade do nosso código, isso faz com que você melhore a cadeia de valor, né? E você tem o desacoplamento, que é do lançamento com aquilo que está em produção, que significa está pronto, está em produção. Se você vai usar, se a empresa vai vender, é uma decisão de business. Se ela vai por isso agora, se ela vai testar, é uma decisão de business. Mas o que está feito está em ambiente produtivo para ser testado. Então, eu vejo, tem alguns livros, né, de engenheiro integrado, você vê empresas grandes usando o papel de engenheiro combinado, que ele vem muito no viés de arquétipos de prática, pensando no end-to-end que você trouxe. Eu vejo alguns riscos, tá? O primeiro dele é a questão da empresa ficar na mão de um grupo, sem que um valide o passo do outro. Isso pode aumentar a exposição de risco, mas, sem dúvida alguma, a gente vai trazer velocidade de inovação para o mercado. Porque aí sim, todo mundo... Você não vai gerar gargalos internos, você não vai ter silo dentro do time, né? Então, basicamente, você é responsável end-to-end pela ideação até o delivery. Não, é muito disso todos os dias, né? Esse aprendizado contínuo, constante e entendimento do seu papel. E também teremos, né, nós temos já a utilização da IA para nos ajudar, né? A gente fala muito de engenheiro de prompt já, né? Então, assim, aquilo que você tem uma facilidade de automatizar, automatizado já está. Então, use, né? Use para ajudar a facilitar o teu dia a dia. Essa, eu não vou falar que é uma tendência de futuro, eu vou falar que é algo que está acontecendo agora, né? E a pessoa que quer buscar, né, entrar no mercado ou aprofundar no mercado, eu falo que o mindset principal, como dica de carreira, é quando você acordar, perguntar o que eu posso melhorar hoje, que tipo de conhecimento eu tenho que buscar hoje, né? O que o mercado está fazendo. Acho que não é só acreditar no que nós estamos falando aqui. Sim. Né? É beber da fonte que a gente bebe, né? O mercado está aí. Exato. E ele responde todos os dias, o tempo todo. E vai da gente entender, né, quando a gente fala aqui de inovação, do quanto isso molda a agilidade. Eu acho que é o mundo o tempo todo moldando a agilidade, moldando as oportunidades de inovação e sair desse pensamento de que a gente precisa de algo extremamente que nunca existiu para estar trabalhando com inovação, né? Como eu falei anteriormente, não existe caixa. Às vezes você muda a linha de um script, a forma como que você fala bom dia para o seu cliente e você tem uma resposta diferente, porque você está trazendo para aquele seu cliente aquilo que ele realmente precisa. E não criando um monte de produto. Às vezes o que ele precisa ser acolhido, é ser ouvido. Numa última ideação que eu fiz, para a gente fechando aqui nossa conversa, eu tive um resultado aí de um aporte de 5 milhões num projeto. E para a criação, na verdade, de um modelo de negócio, para a criação de um modelo de negócio. E qual foi o grande diferencial dessa ideação? Claro que todo mundo trabalhou, foram mais de 80 pessoas envolvidas, 34 áreas para a criação disso. Só que sabe o que foi mais importante? Assim como no manifesto, que eles se pararam verdadeiramente para você ouvir e encontrar as respostas para o que eles procuravam, essas áreas, essas pessoas pararam para se ouvir, se ouviram. E aí, algo que eu propus, que a gente faz, mas que foi o diferencial neste caso, e que trouxe essa visibilidade do valor entregue e que mudou a visão da empresa sobre falar com o cliente final.
entrevistar o cliente e entender verdadeiramente a sua dor. Por quê? Enquanto essas áreas traziam e se colocavam, quando a gente fez o mapeamento de persona, no lugar daquelas pessoas e, eu ouço isso do meu cliente, né? Desta persona, eu ouço aquilo, eles são assim, eles performam desse jeito. Quando confrontados, e aí a gente criou um questionário com base em todas essas hipóteses e entendimentos que havíamos trazido desse time, a gente conseguiu entender muito mais. E eles conseguiram enxergar o cliente deles verdadeiramente. Então, juntar tudo isso, né? É o que eu falo, se existe algo mágico, é a gente juntar as oportunidades de negócio com o nosso cliente. Não adianta, extremos 8 ou 80 nunca funcionou no mundo e nunca vai funcionar. Gosto muito de Osho quando diz, vamos pelo caminho do meio. Então eu entender as necessidades, eu entender qual é o meu cliente, entender qual é o meu contexto, juntar e valorizar todo mundo, entendendo o que é valor para cada um, o que é essencial para cada um. E aí sim, a gente está fazendo diferença na nossa vida, na vida das pessoas do nosso time, da nossa organização e do mundo. Sabe como eu terminaria esse videocast? Se você perguntar assim, tá aí os próximos passos, né? É isso que eu ia falar. Seguimos para onde? O futuro da agilidade é a gente conseguir entregar valor, ser eficaz, sendo eficiente. Nós queremos ser muito bom e entregar valor. Porque entregar algo de maneira eficiente que o nosso cliente não vai usar não é o que a gente quer. Exato. E algo tão simples, né, que a gente ouve há tanto tempo, né, em todas essas fases de gestão, mas ainda assim, como tudo na vida, o que é simples vira um caos rapidamente, não é? Amei cada momento, espero que a gente tenha outros momentos assim para discutir o que a gente vive no nosso dia a dia, porque e trazer isso a conhecimento, né? Transformar tudo isso que a gente faz em ações e gerar insights aí para todo mundo. Porque nós estamos aqui também, né? Perguntando para nós mesmos hoje o que podemos melhorar. O tempo todo. O tempo todo. Obrigada, professora. Muito Até breve. Obrigada. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada.